Vamos falar de um assunto importante, porque a gente estava no dia do sorvete, mas agora a gente vai para um assunto que a gente tem que manter a atenção. Hoje a gente vai falar da E. coli. Quem já ouviu falar dessa bactéria? Doutor André Augusto, cirurgião do aparelho digestivo, está junto com a gente mais uma vez. Bem-vindo, doutor. Como você está? Tudo bem? Prazer em recebê-lo mais uma vez, porque a gente vai falar dessa bactéria que é mais comum do que a gente imagina e que pode trazer aí alguns probleminhas de saúde, né, doutor? É muito comum, ela faz parte da nossa flora intestinal, mas algumas cepas dela fazem muito mal para a nossa saúde. E nós estamos num momento crítico com o ar, com o calor, e isso pode aumentar ainda mais a incidência, né? Muito. Vamos lá, comentei com vocês agora, né, fiz a introdução aqui da pauta, a gente vai falar dessa bactéria E. coli, que é uma bactéria, então, doutor, que você estava nos explicando, fica no nosso intestino. Sim, faz parte da nossa flora intestinal. Mas algumas bactérias desses tipos, que são gram-negativas, elas podem ser enteropatogênicas. E aí a gente pode pegar dos alimentos, pode pegar dos animais. E aí essas bactérias que não fazem parte da nossa flora intestinal vão causar problemas para a nossa saúde. Na parte gastrointestinal, parte urinária e outras partes também. E a gente já vai começar, então, colocando alguns sintomas aqui, até para as pessoas, né? A gente sabe que muitos desses sintomas que aqui estarão podem indicar também outras doenças e outros problemas. Por isso que tem que, né, ter a consulta médica. Mas apenas, né, para ficar claro, então, quando tem uma dor abdominal, uma diarreia constante, dor e ardor até ao urinar, tem mais, ó. Seguir para o próximo. Presença de sangue nas fezes ou na urina, uma urina turva e uma febre baixa, mas persistente, a gente pode estar falando, então, dessa bactéria. Esses sintomas são muito genéricos, são muito amplos. Várias doenças do aparelho digestivo e várias doenças intestinais e urinárias podem dar esses sintomas. Mas, assim, a maioria dos sintomas gastrointestinais, principalmente das diarreias, elas são virais, 90% são virais, mas algumas são bacterianas, como a E. coli, que é uma delas. E essas bacterianas são muito mais graves, a gente tem que tomar muito mais cuidado, porque os sintomas podem ser mais persistentes e mais intensos. Então, mais dor, mais febre, muita diarreia, sangue nas fezes. E se não melhorar após 48, 72 horas, tem que procurar um médico, procurar um especialista ou pronto-socorro. Até mais agressivo, né, Sim, doutor? é muito mais agressivo. A gente tem aqui algumas coisas que podem estar relacionadas, então, como você disse, até com essa contaminação. Então, antes da gente continuar, vamos ouvir a Edivânia Soares, ela que é nutricionista, ela vai dar umas dicas também pra gente nessa parte, dá uma olhada. Olá, eu sou Edivânia Soares, sou nutricionista e quero falar aqui com vocês hoje sobre intoxicação alimentar por Escherichia coli. Essa bactéria patogênica, ela é muito séria e dentro do nosso organismo ela pode ocasionar vômito, diarreia, fraqueza, desidratação, mal-estar, entre várias outras complicações. Por isso que é imprescindível uma boa higienização, como também o armazenamento de forma adequada desses alimentos. A higienização, quando a gente fala de frutas, legumes e verduras, elas devem ser feitas conforme o fornecedor do hipoclorito de sódio, mas garantindo que ela fique 15 minutos em imersão. E para o armazenamento, sempre que você preparar esse alimento, ele tem um tempo de temperatura e exposição para levar para a geladeira. Por isso que nunca pode deixar o alimento muito tempo em cima do fogão, em cima da mesa, enfim, porque essa bactéria ela pode proliferar e isso levar a algumas complicações para o nosso organismo e até essa contaminação por Escherichia coli. Outro ponto importante é a contaminação cruzada. A gente não pode usar a mesma espátula do alimento cru para o alimento cozido e dentro da geladeira nunca estar perto do alimento cru do cozido também, garantindo aí a integridade desse alimento. E lembre-se, gente, prevenir é melhor que remediar, por isso muito cuidado com a sua alimentação. Muito obrigada pela participação nesse programa que eu adoro e até a próxima. Obrigada, Edivânia. Um beijo para você. Vou deixar o seu contato, @NutriEdivânia Soares nas redes sociais, sempre contribuindo muito aqui com as nossas pautas. Mas vamos fazer o seguinte, doutor, vamos colocar aqui na tela as principais doenças, então, relacionadas, né, pensando na questão dessa contaminação, que seria a gastroenterite,
diarreia do viajante e a infecção urinária. E vamos falar como é feito o diagnóstico, né? Porque é um diagnóstico médico, já que a gente está falando de algo que é até mais comum do que a gente imagina. Nós vamos para o nosso intervalo para as nossas dicas e a gente volta então para falar dessas doenças e responder perguntinhas do público. Não sai daí que eu estou te esperando. De volta com o nosso Você Bonito, hoje recebendo o Dr. André Augusto, ele é cirurgião do aparelho digestivo e a gente está falando da bactéria E. coli. E deixamos aqui, né, doutor, alguns probleminhas relacionados. A gente vai começar então falando de gastroenterite, que é comum e que dá uma detonada, né? É muito frequente. É mais grave nas crianças e nos idosos, nos extremos das idades. O resto da população vai bem. Mas principalmente os sintomas são náusea, vômito, dor abdominal geralmente em cólica, prostração, febre baixa, desidratação. É claro que quanto mais diarreia, quanto mais vômito, mais desidratação, pior o quadro. E se isso não melhorar em 2, 3 dias, porque o nosso próprio organismo vai vencendo e destruindo essas bactérias. Mas se a gente não conseguir destruir, precisa procurar um médico, porque o tratamento é hidratação, medicamentos endovenosos e antibióticos, no caso da Escherichia coli. E como, doutor, é feito o diagnóstico? O diagnóstico é feito através de cultura de fezes. Tá. Que aí você tem alguns swabs anais também que tem no pronto-socorro, onde você pode fazer o diagnóstico. E é importante fazer o diagnóstico de que tipo de bactéria que é. Porque não existe só a Escherichia coli. Outras bactérias podem dar os mesmos sintomas e aí você precisa tratar especificamente com antibióticos essa bactéria. E aí quando a gente fala dessa diarreia do viajante, doutor, é assim, tá ali, férias e tal, comer um negócio no lugar errado. É ruim porque quando você está viajando, às vezes você come coisas mais cruas, você está fora da sua cidade, principalmente você não sabe como está sendo o preparo dos alimentos, a higienização dos alimentos das pessoas que também estão fazendo aquele tipo de alimento. Então você tem que tomar mais cuidado, então, principalmente se você vai para a África, lugares que você sabe que a infraestrutura é um pouco mais precária, você tem que tomar mais cuidado. E é ruim, porque você está fora do seu local, você está fora da sua cidade, está fora do seu país, e às vezes você precisa procurar um atendimento médico, que às vezes é mais difícil. E aí o diagnóstico é feito da mesma forma, né, com o exame de fezes e a parte clínica também, né? Também. E na infecção urinária, então, também, né, pode estar presente essa bactéria? Isso, principalmente nas mulheres e nas crianças. As crianças, principalmente aquelas que ainda usam fralda por causa da contaminação local das fezes com o trato urinário. E nas mulheres, onde a uretra e o ânus estão mais perto, às vezes na limpeza, na higiene do dia a dia, você pode se contaminar, principalmente nas mulheres mais idosas, onde a flora bacteriana é um pouco diferente e você tem mais chance dessa infecção. São infecções diferentes e os sintomas são ardor para urinar, às vezes sangue na urina, dificuldade, a urina fica mais turva e aí o tratamento também é feito através de antibióticos e exame de urina 1. E urocultura para fazer o diagnóstico do tipo certo da bactéria, para você ter o antibiótico certo para tratar. Então temos que estar ligados aqui, né, na forma de higiene, como a gente vai higienizar os nossos alimentos, prestar muita atenção nisso, né? Pode falar, doutor. Vou botar a perguntinha, mas pode a higiene local, a higiene dos alimentos, como já foi mostrado, com hipoclorito, diluir 1 colher de sopa em 1 litro de água, lavar bem os alimentos, mas tem que tomar cuidado também de lavar as nossas mãos. Porque não é só lavar os alimentos, nós temos que lavar as nossas mãos antes e depois de mexer com os alimentos. E cuidado com o acondicionamento, principalmente as carnes vermelhas, as carnes de vaca, carnes de boi, que você pode deixar um tempo fora da geladeira e quando você vai acondicionar já houve proliferação dessas bactérias e o alimento está contaminado. E não adianta cozinhar, você achar que você vai, então agora eu vou congelar congelar os alimentos. Você congela os alimentos, essa bactéria ela não morre até menos 20 graus. Entendi. Então se você deixou fora da geladeira ou não acondicionou bem o alimento e congelar depois, quando você descongelar, o alimento vai estar contaminado. Puxa, gente, olha só. Tem perguntinha do público, vamos lá, quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Belinha, um beijo. Desde que engravidei há 33 anos, tenho fezes líquidas, poucas vezes mais sólidas. O que poderia ser? Já fiz exame de fezes e deu tudo negativo. Isso tem que ser uma avaliação um pouco mais frequente. Não é infecção bacteriana, nada. Isso pode ser alteração da flora intestinal. Você pode ter alguma doença inflamatória intestinal ou alguma coisa que chama, uma doença muito frequente, chama síndrome do intestino irritável. Para isso você vai ter que fazer outros exames para fazer uma avaliação melhor, mas não é infecção com certeza. Tá certo. Tem mais perguntinha, olha lá, na tela.
Obrigada, Rosa. Um beijo. Doutor, tem alguma relação? Eu ia tocar no assunto da H. pylori, doutor. E aí? E cole H. pylori, se sim, qual? Eu ia tocar nesse assunto, a gente estava com o tempo, né, para fazer todo esse conteúdo, mas é importante falar de H. pylori também, A né? H. pylori é uma bactéria que fica mais... Ela também faz parte da nossa flora intestinal, 70%, 80% da população tem. Para aquelas pacientes que têm problemas gástricos, ela pode piorar. Então, aumenta a azia, queimação, mas muito raramente altera o trânsito intestinal. Então, muito raramente dá diarreia. Ela vai dar mais sintomas relacionados ao estômago. Tá. Azia, queimação, piorando esses sintomas gástricos no geral. Mas a forma de contaminação é muito parecida. Também, com os alimentos, basicamente com os alimentos. Contaminação com carne, leite, não Até com pasteurizado, água não tem. que não foi. A água também. A gente não, né, doutor? a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente vai viajar, estou falando dos alimentos, quando a gente viaja, eles sempre servem um copinho de água. Isso já aconteceu com a minha família. Nós fomos viajar uma vez para Costa Rica. Eles sempre serviam uma garrafa com água, a gente sempre tomava assim, sem custo, tá? Todo mundo com sede, calor, todos ficaram doentes. Todos ficaram Podia ter doentes. sido de gelo que estava... Sim, o gelo contaminado na água. Ixi, gente, tem que tomar cuidado mesmo. Tem que abrir a garrafinha melhor. Melhor. Mais perguntinha, olha lá. Mari, obrigada, um beijo. Com qual sintoma devemos começar a nos preocupar? Quais exames são feitos para detectar, então, a bactéria? Bom, os sintomas mais graves de dor abdominal incólica, de diarreia, de náusea, de vômito, febre alta, mais de 10 evacuações por dia, desidratação, principalmente as crianças, os idosos muito prostrados, precisa procurar um médico. Não melhorou em 48, 72 horas, procure um especialista ou um pronto-socorro. É quando está caído, né, Sim. doutor? Quando você sente que o negócio assim, não sou eu. Ou então para aqueles pacientes que têm imunidade baixa, transplantados renais, transplantados hepáticos, pacientes fazendo tratamento com quimioterapia, esses pacientes têm uma imunidade mais baixa e se você não tomar cuidado, essa infecção pode se tornar muito grave. Tá certo. Dá tempo de mais uma? Na tela, olha lá. Soraya, obrigada, um beijo. É perigoso comer salada verde fora de casa por conta da higienização? Enfim, como fazer para consumir esses alimentos em restaurantes? Isso é difícil da gente ter certeza, então a gente tem que confiar no restaurante que a gente está indo, então, mas não tem jeito, a gente tem que confiar porque a gente não sabe como é o preparo dos alimentos e a higienização deles. É um risco mais do que comer em casa, mas a gente sempre gosta de passear um pouquinho, tem que ir em restaurante que a gente acha que seja confiável. Né? E por isso que enfim, as grávidas não podem, né? Enfim, há uma indicação de não ingerirem alimentos crus, enfim, e a salada fora de casa durante a gravidez. Pode trocar a salada por uns legumes cozidos, tudo isso é um pouco melhor. Deixa para comer a salada em casa. No caso de uma gestação com uma contaminação como essa, pode ser muito perigoso, né, doutor? Ou um paciente que tem um déficit imunológico, aquele gente já conversou, os pacientes transplantados, pacientes mais idosos, tem que tomar mais cuidado. E no final temos que cuidar das nossas crianças, porque esse tempo está uma loucura, o que não falta é bichinho, né? Muito. Agora no calor, cuidado com os alimentos, com a água, que a gente toma muita água fora de casa, lavar bem os alimentos e principalmente não deixar eles muito tempo fora da geladeira, acondicionar bem. E mesmo carne vermelha, não deixar muito crua, né? São alimentos muito crus, tipo hambúrguer, é perigoso. É perigoso, né? É perigoso. Doutor, muito obrigada. Eu vou deixar aqui para vocês o contato do doutor André Augusto, que é cirurgião do aparelho digestivo. Você encontra o trabalho dele na Clínica Gastro ABC, é isso? É isso. @Clínica Gastro ABC, tudo junto. Vai lá para vocês mandarem mensagem. Chegaram várias lá no nosso Instagram. Depois se você puder responder, a gente fica super feliz. @Clínica Gastro ABC. Obrigada mais uma vez. Sempre um prazer recebê-lo, viu? E vamos cuidar, né? Vamos nos cuidar. Não tem outro jeito, gente, né?